Nós vamos dar continuidade ao conteúdo do evento. Teremos a seguir o segundo painel do dia, que tem como tema Mobilidade, qual o limite? Convidamos a mediadora do painel, Graça Sermu, diretora editorial das revistas Decision Report e Risk Report, que ocupará seu lugar ao centro do palco em instantes. E para compor o palco, nós convidamos neste momento o coordenador do painel, Vitor Murar, especialista em segurança da informação e diretor da VMF Consulting, que virá acompanhado dos demais painelistas convidados. Anderson Gonçalves de Moura, gerente de TI da Rádio e Televisão Record. Convidamos também Cássia Carmonário, líder de compliance da Johnson & Johnson. Denise Menoncello, gerente de segurança para a América Latina da Serasa Experian. Daniel Romio, gerente de canais da Checkpoint. E peço que ocupem o outro lado do palco, à minha direita, Renato Martini, diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, da Presidência da República. Jorge Krug, superintendente executivo de segurança de TI, do Banrisul. Marcelo Cardoso, gerente de segurança da informação do Centro de Serviço Compartilhado de TI da Holcim, na América Latina. Erlen Ângelo Abataiguara, gerente de TI do Grupo Tejofran. O próximo painel abordará o tema Mobilidade, qual o limite? Já está composto com os nossos convidados. Eu passo a palavra à Graça Sermu. Obrigada. Obrigada a todos aí. Vamos dar início a mais um painel. Tenho aqui, junto comigo na coordenação, o Vitor. Eu brinquei com ele, falei, Vitor, nesse painel eu vou descansar, vou deixar você, então, tocar aí essa coordenação e vou, junto com ele aqui, pilotar a nossa interatividade, as perguntas, né, que vão chegar aqui pela internet e via Twitter. Para dar início, então, ao nosso painel, eu vou convidar o Daniel para fazer a abertura do tema e, logo na sequência, a gente dá início ao debate. Bom dia a todos. Bom dia aí aos colegas de painel. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês. Eu preparei uma apresentação rápida. A ideia é tocar alguns pontos, apresentar um pouco da Checkpoint, para quem não conhece. Imagino que a grande maioria deva conhecer um pouco da empresa, e tentar pontuar alguns pontos aí acho que de repente ajudariam aí também a discussão, né, de alguns pontos relacionados à tecnologia, desafios que a gente vê como provedor de solução de segurança, né, visando atender aí as expectativas dos nossos clientes e parceiros, enfim, e os desafios presentes e futuros aí da tecnologia de mobilidade, ou o que de todas as tecnologias, né? É difícil falar de uma só tecnologia de mobilidade, a gente tem aí um leque muito grande, né? É difícil definir um escopo muito claro de mobilidade. A gente está falando de terminais, a gente está falando de meios de comunicação, a gente está falando de serviços, a gente está falando de conteúdo, dados que estão presentes em terminais. Então, é um tema realmente bastante amplo, né? Vou tentar pontuar algumas coisas aí para balizar um pouco a discussão. Bom, a Checkpoint é uma empresa do ramo de tecnologia especializada em segurança, uma empresa fundada em 93, né, uma empresa quase que já completando os 20 anos, no início, né, surgiu com o início da internet, com ex-profissionais, ex-militares israelenses, né, que desenvolveu tecnologia para o Exército e viram que as demandas do mundo novo, conectado à internet, ligadas à segurança, eram parecidas com algumas necessidades de proteção de redes que existiam no Exército, e buscaram essa experiência que já tinham, né, quando saíram do Exército, e fundaram a empresa, fundaram aí já com uma tecnologia patenteada. Hoje, meio que o mercado já adota isso como
padrão, né, que é o Stateful Inspection. Hoje você não ouve falar nenhum de dispositivo de rede ou que faça alguma proteção relacionada à rede que não utilize. É uma tecnologia patenteada da Check Point, né, além de outras que a gente já tem. É uma empresa única no sentido que ela ainda é uma empresa que só trabalha com segurança. A maioria dos outros fabricantes ou foram comprados, né, ou foram fundidos aí por grandes empresas, né. A Check Point ela continua íntegra, continua com os mesmos, vamos dizer assim, é uma empresa aberta, né, mas continua com a mesma filosofia de trabalho desde o início, né. E hoje é a única que proporciona proteção tanto para redes como para os dados, né, estejam eles em trânsito ou armazenados em servidores ou armazenados em dispositivos móveis. Dispositivos móveis, eu digo, não só celular, né, a gente não pode deixar de pontuar que hoje o terminal ele é um celular, ele é um smartphone, ele é um tablet, ele é um notebook, alguns com perfil de mobilidade que a gente chama de nomádica, né, que você está, enfim, você não consegue andar na rua e ver uma pessoa andando com notebook na calçada, né, acessando a internet, mas sempre uma pessoa acessando um endereço, alguma coisa no celular. Então, esse é um perfil nomádico, um perfil que a pessoa é nômade usando a tecnologia, né? Então, a mobilidade ela tem essa característica multifacetada aí, em termos de dispositivos e tudo mais. E a Check Point tem a presença, a solução para todos esses tipos de demanda, né? Está presente no Brasil há mais de 10 anos, né, aproximadamente 2.200 funcionários globalmente, e é uma empresa aí que, só como a título de ilustração, ganhou aí já só esse ano 34 prêmios, né, com destaque aí ao NSS Labs, mas relacionado à parte de IPS, o nosso IPS, tá, como grande produto aí liderando aí a parte técnica de IPS no mercado. Então, falar um pouco da estratégia da empresa. Nós lançamos aí no início de 2011 o conceito 3D Security, que basicamente, muito rapidamente também, tenta trazer para a tecnologia o conceito de unificar, ou tentar, vamos dizer assim, convergir, né, a parte de políticas, focando em necessidade de negócio. Toda empresa precisa disso, né? Vive aí de a maioria das empresas não é o produto final, não é segurança, e sim a segurança é uma área de apoio, é uma tecnologia que tem que ser empregada, é um processo que tem que ser integrado ao negócio da empresa, né? Então, por que não fazer com que a tecnologia tecnologia de segurança encontre esse objetivo junto aos nossos clientes, né? E para que ele consiga ser mais efetivo, para que a gente consiga envolver, né, o usuário, porque a gente não fala tecnologia se não tiver processo, pessoas, claro, e tudo que a gente está falando de mobilidade, vai falar de mobilidade, a gente precisa estar entendendo um pouco o ser humano que está utilizando aquela tecnologia, o tipo de demanda de negócio que ele tem, versus o tipo de vida que, vamos dizer assim, social que ele leva, que tipo de hábitos ele usa, porque ele está usando um dispositivo que muitas vezes está usando um canal de comunicação com a empresa, né? Existe toda a tecnologia de encriptação, de comunicação, etc., mas os dados estão ali, né? E questões do tipo, como que ele lida com o terminal dele? Será que ele utiliza um PIN para bloquear, né? A agenda dele contém informações importantes que, de repente, um concorrente pode usar, o contato que está na agenda dele, não só informações do tipo um arquivo, alguma coisa assim, que muitas empresas acabam focando mais, mas que informações adicionais que ele acha que é dele, que estão no terminal corporativo, e que, claro, que pode ser uma vantagem competitiva se algum concorrente subtrair aquela informação ou roubar o terminal, né? O descarte desses terminais, hoje o usuário também, ele troca muito de terminal, ele tem vários terminais, né? Vou mostrar um slide mais para frente. Então, como é que a gente equaciona tudo isso e faz com que a tecnologia nos ajude, efetivamente, a lidar com essa complexidade e simplificá-la, né? Então, só para pontuar, né, a gente, com no início, nós lançamos aí, no início de 2011, uma versão nova de software, que a gente chama de R75, e que adicionou algumas funcionalidades. Application Control,
né? A capacidade de você fazer regras e políticas mais adequadas ao negócio, ao invés de você ficar procurando qual é a porta do HTTP, né? Poxa, eu tenho que filtrar HTTP porque o terminal que o cara está usando lá não pode acessar certos sites. É o URL filtering, é bloquear no firewall, né? Então eu consigo hoje colocar com o Application Control uma regra de negócio. Usuários de grupos específicos podem acessar, por exemplo, o Facebook. Eu coloco lá na regra o Facebook, eu não coloco a porta, o site, nada disso. Eu coloco especificamente a aplicação que eu estou usando. Então, traz, né, uma capacidade de você implementar uma política mais adequada no acesso àqueles dados, no acesso à informação. E, claro que isso, de forma cooperada, vai ajudar a proteção não só do dispositivo que está móvel, mas também do que está dentro de casa, dentro da empresa. Só para pontuar alguns tipos de produto que a gente tem: IPS, URL filtering, tecnologias de gateway, né? A parte relevante para o mundo de mobilidade, né? Mobile Access, que eu vou falar na sequência, a questão de DLP, né? O que está sendo feito em termos de vazamento de informação, proteção de dados. As fronteiras estão desaparecendo, né? Então, hoje, o usuário trabalha de qualquer lugar, compartilha dados de uma forma bastante... às vezes até desordenada, né? Pendrive, mídias através da nuvem, né? Então, existe todo um comportamento de dados, usam diferentes tipos de dispositivos, acabam utilizando diversos tipos de aplicação. Então, é uma complexidade muito grande para quem está, enfim, tendo que fazer a gestão disso, proteção dos dados, a proteção do usuário, proteção do ativo da empresa, tendo que lidar com toda essa complexidade. Então, nós lançamos um produto, que é o Mobile Access, que permite, para vários dispositivos, aqui o exemplo é um iPad, um iPhone, que é vamos dizer assim, é o caso mais... que chama mais atenção, né? Nós temos um cliente específico que você pode permitir que o usuário acesse o conteúdo corporativo através desses terminais móveis, né? E utilizando a infraestrutura de segurança que você tem. Então, você pode prover acesso corporativo, né? E-mail, aplicações que estão dentro da intranet, né? Através de uma comunicação segura, utilizando uma tecnologia que muitas empresas já têm, um gateway checkpoint, né? Só fazendo essa extensão para o mundo mobile. É muito simples para o usuário, a experiência, ele baixa direto da App Store, né? Então provisiona os contatos, as informações que o pessoal de acesso vai prover para ele e já está, vamos dizer assim, provisionado de forma totalmente desassistida, é muito fácil, né, provisionar. Outra coisa que a gente vê muito claro é dificilmente você consegue hoje só usando uma tecnologia móvel, né, você identificar que o usuário está usando aquele terminal. Então, para quem está dentro do data center, para quem está dentro da empresa fazendo a gestão desse ambiente, essa complexidade, precisa de uma informação fácil. Preciso saber, não me interessa mais qual é o IP que aquele usuário está acessando, preciso saber quem é aquele usuário, né? O que ele está fazendo, qual a aplicação, porque eu preciso... Agilidade é uma coisa importante, né? E a mobilidade, ela vamos dizer assim, amplifica essa necessidade, porque eu estou falando de terminais que estão espalhados remotamente de tudo quanto é lugar. Uma hora está num lugar, né, num escritório, numa rede Wi-Fi, outra hora está num cliente, né, fazendo o trabalho dele, aquele usuário está fazendo o trabalho, acessando via, sei lá, 3G, né? Então, a complexidade ligada a como a gente avalia, faz a política de segurança e monitora, também do lado... Então, a mobilidade ela traduz também uma necessidade também para a gente, do ponto de vista tecnológico, entender essa demanda e trazer isso para dentro do data center também, né? Então, para quem está gerenciando, né, é a pergunta que fica. Isso aqui né, eu estou falando de endereço IP, estou falando de dispositivo, estou falando de localidade diferente. Será que o log que eu estou gerando é um log que está adequado ao meu negócio? A essa necessidade crescente de velocidade, eu preciso cada vez mais reagir rapidamente às demandas, né? Então, por exemplo, um log de um administrador de segurança hoje, né, ainda com tecnologia checkpoint, que tem log pior ainda do que esse, né, enfim, de outras tecnologias, é difícil o cara trabalhar. Esse aqui é o ideal, né, que é a partir do R75 que a gente tem. Então, você consegue mensurar o que é BitTorrent, né? O que aquele usuário remoto está fazendo, está acessando que aplicação, né? Então, uma forma muito mais amigável, muito mais consolidada, muito mais interessante. Eu vou dar uma acelerada aqui só para não tomar mais o tempo aí do painel.
Então, a regra, como ela é implementada, da mesma forma, né, muito mais simples. Eu estou colocando dentro de uma regra, ao invés de um protocolo, uma porta, eu estou colocando que área, que usuário, né, enfim, que localidade ele está acessando, né, e que aplicação ele pode ou não vir acessar. Isso tudo dentro de uma base, nós criamos uma base, a Checkpoint tem hoje a maior base de biblioteca de aplicações cadastradas, então o gateway, né? O usuário está acessando remoto, tá bom, vai conectar no gateway e vai acessar ou uma aplicação corporativa ou a internet através daquele gateway. E hoje o gateway é capaz de detectar uma grande quantidade, a maior quantidade de aplicações no mercado hoje, mais de 4.500, esse número vem crescendo todo dia, vamos dizer assim, né? E tem um link que tem todas as aplicações cadastradas lá, convido vocês a entrarem e consultar. Tá? O envolvimento da pessoa, né? Então é importante, né? Hoje, quando um gateway bloqueia um usuário, essa é a tela que o usuário recebe. Ele não sabe o que é isso, não sabe se a internet caiu, não sabe se é uma regra, não sabe se ele fez alguma coisa errada, não sabe se é um problema no terminal dele, né? No dispositivo que ele está acessando. Então fica sem informação, sem solução, né? A ideia que a gente fez, aqui é um exemplo com a nossa solução de DLP, é que o usuário tenha uma forma, esse é um client, eu posso ser um browser, né, uma tela de browser, onde ele é questionado, né, você quer enviar realmente essa informação, você quer bloquear, então existem ações que você envolve o usuário, então tira a carga administrativa, né, e o usuário sabe o que está acontecendo, ele vê, por que você está sendo bloqueado? Porque tem um anexo que está com determinado tipo de material que não deveria estar saindo da empresa. Então, a ação que usualmente você teria no gateway, que é bloquear ou aceitar aquela conexão, você pode ter outra ação, que é, numa política de segurança, definir, pergunte ao usuário, né? Você vai envolvê-lo. Então, com isso, o usuário vai procurar saber qual a política de segurança no uso da informação, no uso do terminal, no uso da tecnologia, e vai, da próxima vez, não incorrer naquele mesmo erro. Tá? Então, gerenciamento, né, nós temos todo um ferramental para que você consiga, independente do tipo de dispositivo, de tecnologia, de acesso que você está fazendo, de tipo de proteção que você está implementando, você consiga ter uma visão muito ampla e tomar as ações necessárias aí, no caso de um incidente, de forma a contê-lo, enfim, resolver aí de forma rápida. Lançamos aí uma Checkpoint também, uma linha de appliances novas. Convido vocês depois a visitar, votar durante o dia aqui. Eu não vou ter tempo de falar de todas as novidades aí possíveis, né? O painel também não é especificamente de produtos de gateway, mas, enfim, só de ilustração aí nós lançamos novos appliances. Esse aqui é o nosso menina dos olhos aí, né? Nosso equipamento aí que chega até 1 tera hoje com 200 GB de Firewall e IPS em torno de 50 GB, né, mas é um backplane aí de até 1 terabit. Né? Então, quando a gente fala de você ter a maior quantidade de usuários conectados num gateway desse, que estão móveis, remotos, né? Então, capacidade também é uma preocupação dos clientes. Né? Cada vez mais terminais na rua, né? Mais usuários conectados, mais aplicações, mais controles você tem que implementar. Então, claro que o gateway, toda a infraestrutura que você tem para suportar isso tem que crescer junto. Tá? Então, essa é a nossa resposta para isso também. Enfim, vou encerrar a apresentação, depois a gente pode conversar com mais calma, a gente vai ter espaço aí durante o painel também para discutir. Então, muito obrigado aí pelo espaço para falar um pouquinho da Checkpoint e do que a gente tem relacionado à tecnologia também para a mobilidade. Tá bem? Obrigada, Daniel. Com certeza, ao longo do nosso painel, teremos oportunidade aí de pontuar vários aspectos relacionados aí às questões tecnológicas de mobilidade. Bom, passar a palavra. Já tem perguntas chegando, viu, Daniel? Antes da gente começar o painel, as perguntas já estão chegando aqui, mas eu não vou trazê-las ainda, não, para a gente poder primeiro fazer uma rodada aqui com os nossos participantes. Então, passo para você o bastão. Vamos lá, vamos botar fogo. Bom dia, primeiro, a Graça, a Sérgio, a todos que nos ouvem, tanto presencialmente quanto pela web. O tema é bastante polêmico e a mesa está bastante rica, os colegas estão com bastante munição aqui, há gente de vários segmentos do mercado, inclusive de governo, e a gente quer fazer uma pequena abordagem aqui para a gente refletir. Esse aparelhinho, qualquer semelhança com propaganda de celular, vocês, por favor, ignorem, não é propaganda de celular. Mas é um aparelhinho que fala, né, um celular, GSM 3M, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem GPS, é um computador de mão.
e está capilarizado, todo mundo usa e ninguém quer abrir mão dele. Agora, será que é seguro? Será que vale a pena usar? Como é que as empresas tratam isso? Né? De que maneira a gente pode tratar? Por exemplo, nós estamos num evento de segurança. Da porta do evento até aqui, 17 pessoas estão com o Bluetooth aberto. Num evento de segurança. E aí tem alguns casos de uso interessante. No aeroporto, a gente está indo e vindo para lá e para cá, eu já cansei de ver gente dando a senha do Bluetooth, aquela senha de emparelhamento. Minha senha é tanto. Emparelha que eu vou te dar umas fotos. Falando, em voz alta. Quem quiser emparelha também. Gente falando, se gabando que está usando o home banking em aeroporto. Enfim, são metodologias que a gente precisa adquirir, porque culturalmente no Brasil a gente está acostumado a ser instigado, a ser provocado. A gente não tem aquela cultura de buscar qual é a melhor maneira de a gente se prevenir. E aí, fazendo uma alusão disso, para depois passar para os colegas, eu cito um caso que aconteceu comigo e eu uso como experiência, para você ver a necessidade de uso versus adaptação. Estava eu há um tempo atrás no ATM, e à minha frente uma senhora de uma idade bastante avançada, e ela lá catando milho, né, olhando as suas senhas, contrassenhas, sacando um dinheirinho, me posicionei atrás dela, porque era a minha vez, mas não mexi com ela, porque apesar de ser uma velhinha muito bonitinha, parecia aquelas velhinhas desanimadas, que podia sacar um revólver e atirar na gente, se a gente se metesse com ela. Então, fiquei prontamente ali, mas eu não me contive. Quando ela acabou de usar e sacou o dinheiro, falei, minha senhora, olha, parabéns, né? Uma senhora de idade, já se envolvendo com tecnologia, usando o ATM, olhou para a minha cara, olhou para o ATM, olhou para a minha cara de novo, é meu dinheiro, meu filho. Ou seja, ela se adaptou, ela se adequou às normas, senão ela não tiraria o dinheiro dela. Então, fazendo essa abordagem com relação à capilaridade, ao uso da tecnologia, à dissipação da tecnologia, a gente vai fazer aqui um misto entre governos, setor financeiro, empresas fornecedoras e clientes. E eu queria passar a vez para a Cássia, que ela representa uma pequena empresa, a Johnson & Johnson, para saber como é que a empresa trata essa questão dessa capilaridade diversificada em vários países, várias culturas. Como é que a Johnson encara essa questão da mobilidade, Cássia? Olá a todos, bom dia. A Johnson é uma empresa muito grande e ela tem estrutura americana e eles preferem tomar decisões que não impactem todos os países, porque se proíbe em um, tem que proibir no outro, se liberar em um, tem que liberar no outro. Então, uma das decisões da Johnson é não proibir. A maioria dos acessos são abertos, então, por exemplo, não tem restrição para acessar Facebook, que foi o assunto do painel anterior, não tem restrição de pendrive. Existem algumas áreas da empresa onde tem um controle maior, por exemplo, na planta onde fica a fábrica, alguma coisinha ou outra não pode ter, por exemplo, eles ficam preocupados se a pessoa está entrando com máquina fotográfica, alguma coisa assim. Mas mesmo assim é difícil, não é tão rigoroso, porque, como você bem falou, todo smartphone tem câmera fotográfica. Mas as pessoas da empresa, elas são conscientizadas. Então, acho que é aí que vem o apoio, porque nós estávamos falando, inclusive, no painel anterior, da integração, da segurança, da tecnologia, e, de novo, a gente acabou falando de processos. Então, onde a Johnson, por exemplo, investe muito é em processos e conscientização. Então, se alguma pessoa na empresa, dentro da Johnson, pegar um celular para bater uma foto, vai ter algum funcionário que vai falar, olha, não pode. Né? Então, assim, uma pessoa acaba orientando a outra. E, por exemplo, na planta da Johnson, fala assim, mas e os visitantes? Faz parte do processo de entrada de visitantes na empresa fazer um cursinho de 15 minutos, onde vai ter as orientações de segurança. Então, não só segurança patrimonial, que é segurança o que a Johnson tem, o que pode e o que não pode de entrar dentro dos edifícios, mas também na segurança da informação, e especialmente na segurança somente do uso de câmera, celular e etc. Então, a Johnson é um pouco mais aberta, mas ainda tem coisas que a gente estava conversando anteriormente, que, por exemplo, o tablet ainda é uma ferramenta nova para a empresa, apesar de já ter algum tempo no mercado, já faz 2 anos que existe tablet no mercado,
ainda não é uma ferramenta que a Johnson utiliza dentro da empresa para os seus funcionários. Então, por enquanto, o que se usa é notebook, quase todo mundo tem seus notebooks, que também não deixa de ser uma ferramenta de mobilidade, e é difícil ter alguém que não tenha. A maioria dos gestores tem BlackBerry, e agora acho que a próxima etapa é passar para o tablet. Então, vai ser um outro desafio, porque já tem políticas para segurança de notebook, já tem política para segurança de BlackBerry. Provavelmente vamos ter que pensar agora qual vai ser a solução de segurança para uso de tablet dentro da empresa. Então é o próximo desafio, né? Falando de desafio, esse aqui é bem interessante. Nosso colega Anderson, da Record, como é que a mídia proíbe acesso de informação? Como é que pode ser essa dualidade, Anderson? A mídia, na verdade, não proíbe, né? Se pegar o caso da Record, por exemplo, nós vivemos de informação. Daí, Facebook, Orkut, redes sociais, tudo isso tem que estar liberado. A gente não pode proibir MSN. A gente tem até casos, por exemplo, de empresas que vão trabalhar na gestão da segurança da Record. Pergunta, pô, seu tráfego aqui de redes sociais é muito grande. Aí você fala, não tem jeito, tem que utilizar. As pessoas vivem de informação, tem que buscar informação. São jornalistas, produtores, são pessoas que vivem de relacionamento, ele vai buscar informação em outros locais. Precisa ter acesso a redes sociais. Mesma coisa a tablets, iPads. O próprio executivo chega com um tablet novo, um iPad novo, ele quer colocar na rede. Como que você proíbe? Não proíbe, você tem que liberar o acesso. A pessoa tem que ter acesso à última tecnologia, tem que estar consciente daquilo que ela precisa no dia a dia. Eu preciso acessar vídeo, eu preciso acessar imagem. Você tem que liberar. O jornalista vive de informação, então você tem que liberar o acesso à informação. Não adianta eu ficar criando um monstro, vou bloquear isso, vou bloquear aquilo outro, vou bloquear o MSN, vou bloquear o Skype. Só que o jornalista precisa buscar informação. Como que ele vai buscar? Usando cada vez mais. Celular, Skype, MSN, ele precisa ter acesso a tudo isso. Então, mídia é um segmento diferente, é um setor diferente que precisa estar buscando informação. Então, você tem que dar acesso a essa informação. O iPad vai funcionar o trabalho dele? Vai. Então, você tem que dar acesso. O tablet ultramoderno que surgiu agora precisa ter acesso à rede? Precisa. Vai facilitar o trabalho dele? Vai. Então, você tem que dar acesso. Você não pode ser um dificultador, você não pode ficar criando empecilhos. Lógico, existe uma responsabilidade, existem atenções, monitorações que você vai ter que ter. Existem monitorações que você vai ter que ter durante esse processo. Mas você não pode ficar proibindo, ficar criando proibições e dificultando o trabalho das pessoas. Muito bem, essa é uma experiência interessante, né? Chegou uma pergunta aqui, via Twitter, do André Frutuoso, não sei se ele está na plateia, eu agora estou tomando esse cuidado, né? Porque as perguntas chegam via Twitter e o pessoal está na plateia e eu estou aqui, não, porque a pergunta e tal, então tem que fazer essa checagem antes, né? E aproveitando o que você está colocando, ele fala sobre um estudo que diz que os dispositivos móveis eles são mais seguros do que os desktops. E ele quer saber aí a opinião de vocês, painelistas. Você está falando que lá, e eu, como jornalista, entendo muito bem o que seja isso, precisamos realmente de informação. E a informação hoje, ela está nas mídias sociais também. E você, como é que é essa percepção, já que você está com tantos usuários de dispositivos móveis avançados e tal, essa percepção do que é mais ou menos seguro? A nossa experiência diz o quê? Deixa eu puxar um pouquinho. Nossa experiência diz o quê? Normalmente o problema, quando você sofre um ataque, você tem um problema de vírus, alguma ocorrência mais grave em termos de segurança, normalmente ela ocorre num PC ou num notebook. Lógico, existe a possibilidade de você ter um problema através de um dispositivo móvel, de um tablet, de um celular? Existe, mas o nível de ocorrência é bem menor. Então não adianta você criar também uma paranoia, um negócio, um freio nas pessoas, impedi-las de utilizarem a tecnologia, quando o risco é pequeno. No caso de mídia, para nós é importantíssimo, por exemplo, no caso da Johnson aqui, ela citou que não pode tirar fotos, não pode gravar. Nós vivemos disso, nós vivemos de foto, nós vivemos de vídeo, nós vivemos de imagem. A gente até brinca, em TV, imagem é tudo. Então, a pessoa tem que ter condições de filmar, de registrar um fato com o celular,
Dentro da emissora, muitas vezes você passa pelos corredores, tem alguém filmando, tem alguém fazendo uma matéria, desenvolvendo uma matéria. Então você não pode ter aquela paranoia, eu vou proibir, vou fixar aqui, congela, não pode utilizar. Não. O risco é pequeno. No caso de mídia, o risco é pequeno, de você ter um vazamento do vídeo, ter um vazamento de uma informação. Então a gente tem que liberar, tem que facilitar o trabalho das pessoas que estão envolvidas nesse processo, ao invés de ser um dificultador aí. Ok. Eu queria fazer uma parte. Eu vou segurar aqui as perguntas para você poder... Só para fazer uma parte, para passar para lá. Tá. Eu não acho que os políticos consideram o celular muito seguro, não, porque o que mais está vazando é filme de celular e divulgando informação, né, com um prato cheio para você. No caso de mídia, acaba sendo um gerador de matérias daí. Pois é. Mas eu queria aproveitar a oportunidade também e ver com a Denise, né, porque a Denise está numa área de mercado que é também da área de segurança. Qual é a visão do Serasa em função dessa questão da mobilidade? Bom dia a todos. A visão da Serasa é Experian, né? Nós somos hoje um grupo multinacional. A Serasa foi adquirida em 2007, então nós somos um grupo multinacional. No sentido de que a gente tem que... a gente não pode ir contra a maré e a gente não pode proibir o negócio de fazer negócios com as novas tecnologias. Obviamente que a gente tem que olhar o risco dessa nova tecnologia e de implantar controles para que esse risco seja minimizado dentro do uso da corporação. Então, com relação à mobilidade, como que a empresa está atuando? Hoje a gente já tem, né, permissão de usar a BlackBerry institucionalizado, mas já temos também permissão de utilizar iPhones, iPads e outros tablets, dentro das regras estabelecidas pela corporação. Então, aqui no Brasil, principalmente, nós estamos testando. Então, nós já adquirimos alguns tablets para testar. A própria Serasa já colocou aplicações que hoje ela tem, né, nos sistemas tradicionais, algumas aplicações no mobile, está colocando aplicações no mobile, porque os clientes estão demandando isso, então a gente não pode ir contra a maré do cliente, está me pedindo aplicações no mobile e eu não fornecer isso para ele, né? E com isso, o que a gente está fazendo também? Para usar esse tipo de dispositivo, BlackBerry não, porque BlackBerry realmente é institucionalizado, quem dá é a empresa. Mas se você for usar o seu dispositivo pessoal, por exemplo, né, você vai ter que entrar na regra da empresa e vai ter que instalar alguns softwares, alguns aplicativos adicionais que vão separar o que é seu do que é da empresa, né, e vai proteger dessa maneira os dados da empresa, né. Eu acho que o que é mais importante a gente colocar nós, como segurança, o nosso ativo, o principal ativo da Serasa é a informação. Eu não tenho um ativo físico que eu consiga pegar, né? Então, eu tenho que proteger a informação. Então, o que a gente faz? A gente olha as áreas de risco e aquelas áreas a gente passa protegendo. Por exemplo, se você for falar, a mesma coisa hoje, Facebook, MSN, né, redes sociais. Hoje, a política da Serasa só acessa quem necessita. Né? Está se revendo isso nesse momento, possivelmente algumas dessas redes sociais vão ser liberadas para todo mundo com os devidos controles. Por quê? Porque a gente tem problema de vazamento de informação. Vazou a informação, eu perdi o meu principal ativo, né? Então, a gente tem que controlar nesse sentido. Vamos aproveitar o gancho, então, eu achei coisas interessantes com a apresentação do Daniel, que você acabou de falar, Denise, e complementando o que a Cássia falou e que também o Anderson falou, vocês falaram sobre desenvolvimento de aplicações em cima dos mobiles, e isso gera uma pergunta interessante. Por exemplo, a gente sabe que quando você está adquirindo nas App Stores, tanto da Apple quanto do Android, você está divulgando o cadastro do usuário, seja, pode ser uma vulnerabilidade. E eu queria aproveitar, então, o Erling, que está aqui, que é um grupo grande, que representa uma diversidade de ação. Qual é a visão do grupo em relação a essa questão do mobile, Erling? Bom dia a todos. Bom dia, Graça. Parabéns por mais um evento aí que a gente sabe que cada vez está ficando melhor, apesar de ser quase impossível. Obrigada. A mobilidade, ela hoje em dia eu vejo assim, ela é uma necessidade, tá? É uma necessidade não só de negócio, como também das próprias pessoas. Quando a gente fala de mobilidade,
atualmente, a gente está pensando muito em telefone celular, né? Se a gente fizesse esse mesmo evento há uns 4 anos atrás, mais ou menos, a gente veria que a maioria das pessoas estaria carregando aquela mochila com seus notebooks. Hoje a gente vê que migrou e quase todo o acesso das pessoas está sendo feito através de celular. Mobilidade, para a gente, para a Tejofran, que hoje realmente é um grupo bem grande, a gente está contando hoje com uns 16 mil pessoas, a gente atua em diversas áreas de negócio, passando desde limpeza convencional, ferrovias, saneamento, usina de álcool, etc., a gente vê uma necessidade de negócio de estar acessando as pessoas e fazendo com que elas, muitas vezes, tomem decisões baseadas em algum tipo de informação. Isso aí traz uma segunda coisa, que é o seguinte, a famosa consumerização. As pessoas hoje, elas não só estão querendo mobilidade, como elas estão anexando a essa mobilidade equipamentos deles, pessoas. E a gente precisa de administrar isso também. Tá? Então, não é apenas, como ela estava comentando aqui agora há pouco, você tem o tablet. Mas a grande maioria dos tablets da Tejofran não são da Tejofran, são das pessoas. Tá? E como é que a gente breca, ou como é que você administra esse tipo de risco? Através de conscientização. A TI ela tenta o máximo possível entrar junto com o usuário, no sentido assim de fazer com que ele também se conscientize que aquela informação ou aquele equipamento está em risco. A gente está vendo muita coisa a respeito também de assaltos, de roubos, de furtos, etc. E às vezes são equipamentos das pessoas também. Então, eu às vezes separo até, ou junto, né, na realidade, que o risco não é apenas da informação, da invasão em si, tá? Mas o risco, você tem o risco da própria pessoa, risco físico, você tem o risco da perda do equipamento e você também tem o risco da perda de informação. O que a gente tem tentado fazer o máximo possível é se equipar com informações, ou com softwares, ou com ferramentas que possibilitem a gente, o máximo possível, monitorar. Agora há pouco, da Checkpoint, né, ele mostrou uma tela. Gente, para vocês terem noção, não dá para você administrar 100 mil registros dizendo o que está acontecendo. Você tem que ter uma equipe de gente paranoica, né, por sinal, para saber que aquilo ali é uma tentativa de invasão. Será que ele vai tentar evasão de informação? Como é que vai ser isso? É inadministrável. A gente não é FBI. A gente não consegue saber mais até que ponto aquilo ali é uma ameaça ou não. Então, você tem que tentar o máximo possível ir gerenciando e tendo o auxílio realmente dos usuários. É a forma como eu vejo. Só para completar, teve uma reunião que foi engraçada de diretoria, que 2 diretores puxaram 2 equipamentos que eu nunca tinha visto. E aí, como é que a gente faz? Eu falo, não, você não vai usar? Não, você, desculpa aí, o teu negócio está em risco porque você puxou um equipamento que eu nunca vi? Não, a gente tem que simplesmente, é claro que acabou a reunião, eu tentei pegar o equipamento o mais rápido possível e tentar ver como é que a gente faz efetivamente para deixá-lo mais seguro. Acho que esse que é o contexto, mais ou menos, tem que ter muito bom senso, né? Mas só para complementar aquela pergunta que foi feita aqui da plateia e via Twitter, você tem essa percepção de que é mais ou menos seguro a mobilidade? Porque esse assunto, assim, ele já passou aqui várias vezes, depois eu acho que o Krug pode falar, porque o mobile banking está bem no centro dessa discussão. Quer dizer, é uma percepção, é realmente, efetivamente, menos seguro? Qual é a sua opinião, Hélio? O mobile entendeu um pouquinho, né? Mobilidade, para mim, é a pessoa acessando coisas de qualquer lugar,
Então, ela pode estar numa lan house, ela pode estar na casa dela, ela pode estar usando um celular, e assim por diante. Isso, para mim, é o conceito que eu uso de mobilidade. Como eu falei, a gente tem prestadores de serviços nossos em diversos locais. Tá? E o risco de furto tem objetos de desejo. Você puxa um telefone, um device, numa favela, por exemplo, que a gente atende a Light, tem necessidades. E aquele equipamento, ele é um objeto de desejo. E então, o risco, nesse caso, ele é muito grande de você ter o furto, o roubo, efetivamente. Como invasão, eu acho que a gente consegue, sim, se adequar para evitar um pouco mais na parte de telefone. A gente consegue, até porque o telefone ele não é tão usado quanto um notebook, assim, no sentido... a maioria dos acessos que a gente tem percebido é acesso via e-mails, essas coisas. Você quer ter um pouco de contato ali, dificilmente, ou navegação na internet, dificilmente você está usando uma aplicação, dificilmente você está jogando suas informações, até porque a tela é pequena. Então, a necessidade gerando pouco interesse, vamos dizer, de tentativa de invasão. Eu não vejo assim tanto, pelo menos hoje. Pode ser que um pouco mais para frente os hackers, que são extremamente criativos, eles consigam, ou eles vejam alguma coisa que, entrando via telefone, ele consegue pegar muito mais informação. É mais ou menos a forma como eu vejo. Vamos aproveitar então que, com certeza, meu caro Jorge, você é o mais visado. Banco, até acho que aquela velhinha é sua cliente, então gostaria de saber sua visão sobre o tema. Bom dia a todos. Agradecer a graça ao Sérgio pelo convite de estar aqui mais um ano, esse evento maravilhoso. E eu até acho interessante escutar o pessoal aí, a Cássia da Johnson e o pessoal da Record também liberar todo esse ambiente. Agora a banca é diferente. Não é tão liberado assim, existe um controle muito forte, muito rígido no uso dessas tecnologias, quando se fala da questão da rede corporativa interna. Eu sempre digo que security office em banco, ninguém convida para almoçar, né? Ele anda sozinho. Porque banco tem um histórico, banco trata a questão, o negócio do banco é dinheiro e o negócio do banco também é fraude, tratar fraude, porque existe, não podemos negar isso. E, por outro lado, não podemos também esquecer que as tecnologias que chegam não podem deixar de não entrar nessa estrutura do banco. Temos que tratar a tecnologia, não adianta dizer, até eu lembrava um pouco antes da apresentação, anos atrás se falou da questão dos pendrives, não podia entrar pendrive na estrutura corporativa. Como não pode? Tem que poder entrar, a tecnologia está chegando, todo mundo usa, o que tem que fazer é tratar essa questão. Então, eu vejo que, na questão dos bancos, o trato dessa tecnologia ela tem que ser pautada em cima de políticas de segurança e risco extremamente aderentes ao negócio, um processo de conscientização que tem que haver, se falou há pouco aí da questão do DLP, como é que eu trato a questão do DLP se eu não tenho uma conscientização, a cultura interna da organização, até para definir um processo de classificação de informação, por exemplo? Então, esse modelo, quando se fala do processo corporativo, ele tem que ser adequado em cima de políticas internas, não impedindo a tecnologia, mas adequando a tecnologia ao negócio. Então, o controle de acesso à internet deve haver, questão de redes sociais internas deve haver, questão de adequação de novas mídias, e aí vamos falar um pouco de telefones, mobiles e os tablets. Tem que haver hoje, no caso do banco, Banrisul, nós estamos estudando todos os modelos de tablets com iOS, com Android. Vamos certamente liberar, no ponto de vista, liberar inclusive para a diretoria, Ellen, mas o acesso deve ser controlado, não é algo que possa ter, de alguma forma, influência dentro da estrutura corporativa. Agora, por outro lado, o banco tem os seus clientes.
e os seus clientes têm acesso à tecnologia. E os bancos investem maciçamente, há muitos anos, investimento é muito alto na questão de segurança, daquilo que fala quando se fala de internet banking, daquilo que se fala quando o acesso do cliente à questão do banco, um ATM, um caixa eletrônico. No Brasil, nós tivemos aí toda uma migração de cartão de tarja magnética, cartão com chip, acesso de uso de autenticação, de certificação digital, autenticação para acesso de internet banking. E onde é que entra esses terminais nesse contexto? Pô, vamos ter que estudar isso, vamos ter que analisar essa questão. Isso não é um negócio que está ainda resolvido. A questão da mobilidade, pelo tamanho das tecnologias existentes, tamanho dos modelos de terminais, daquilo que surge no mercado, a velocidade é tão grande que muitas vezes não tem o retorno de uma forma tão eficiente como deveria ter. O que eu afirmo e digo é o seguinte: a parte de segurança tem que haver, e de forma bastante forte, mas não pode não deixar a tecnologia estar inserida nesse contexto. A segurança não impede a tecnologia, jamais vai impedir. Ela vai simplesmente adequar ao seu modelo. Não, vamos aguardar, vamos dar oportunidade para os participantes eu vou passar, que ainda não falaram. Tá, eu vou passar para o Marcel. Renato, você está estrategicamente deixando por último, porque eu tenho certeza que será acalentador. Acalentador. Marcelo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Então, só fazendo um parênteses, a gente está vendo a ambiguidade do mercado. Ou seja, nós temos aqui setores, segmentos do mercado que têm que liberar, precisam liberar, porque é a sobrevida do negócio, e outro segmento que não pode liberar de jeito nenhum, porque é exatamente a sobrevida do negócio. Então, como trabalhar com essa ambiguidade, né? Como é que a gente consegue trabalhar com esses dois mundos, usando a mesma ferramenta, a mesma característica de ferramenta, que é a mobilidade? Marcelo, gostaria de ouvir sua opinião, por favor. Ok, bom dia. Eu trabalho na Holcim, que é uma empresa suíça da indústria cimenteira. É uma das maiores empresas no mundo desse segmento. Eu diria que a mobilidade não é o coração da empresa, mas também a gente está muito preocupada em que o nosso negócio esteja engajado em mobilidade. Nós já temos muitas pessoas que se utilizam do BlackBerry, mas nós estamos numa nova fase. A gente sabe que o BlackBerry ele foi feito muito para a área corporativa, e agora nós estamos na fase dos dispositivos feitos para as pessoas, consumidores finais. Então, a gente está muito preocupado com isso. Nós temos na organização centros de serviços, e cada centro de serviço tem os seus responsáveis de segurança, e a gente constantemente está discutindo que direção tomar nesse assunto. Ontem, por exemplo, eu tive uma conferência com esse grupo para a gente discutir os próximos passos das nossas análises e estudos sobre os dispositivos móveis. Só para vocês entenderem a preocupação que nós da Holcim temos com segurança da informação, desde 2008 nós temos a ISO 27000 implementada em todas as empresas do mundo. Então nós temos controles implementados, monitoramento de toda essa segurança. Obviamente nós não precisamos implementar controles tão rígidos como os bancos, mas a gente precisa ter controle dos riscos que nós temos no nosso ambiente. Nós atualmente estamos fazendo um teste com um grupo pequeno de pessoas para dar acesso através desses novos dispositivos, que são do iOS 5, o iOS 4 da Apple e também o Android. E entendemos que o mercado ainda está um pouco defasado por ferramentas de gestão desse tipo de equipamento. Por quê? Porque para ter acesso aos recursos da empresa, nós temos que ter uma série de controles, temos que garantir que aquilo que está entrando e acessando os nossos recursos, a gente tenha pelo menos um nível de saúde mínima para entrar lá. E a gente vê que as ferramentas que tem hoje, estão surgindo várias ferramentas, a própria BlackBerry está tentando implementar um novo sistema também para retomar a fatia de mercado que eles estão perdendo com esses novos dispositivos. Eles estão tentando criar um novo sistema para gerenciar vários sistemas operacionais. Isso ainda está muito embrionário.
e a gente vê que a gente precisa rapidamente tentar entender isso e ver a forma de conectar as pessoas, porque o usuário, o negócio, normalmente ele está à frente, ele está empurrando, ele quer, de alguma forma, aumentar a receita dele ou diminuir o custo através das novas tecnologias. E nós, da área de IT, principalmente da área de segurança, a nossa preocupação é trabalhar junto com eles para monitorar o nível de risco que cada uma dessas tecnologias tem. E, por enquanto, a gente entende que existe um risco. Também ligando a essa pergunta se esses dispositivos móveis são mais ou menos seguros, pelas discussões que nós temos tido, nós entendemos que esses dispositivos também são inseguros. O estado dele atual é um pouco mais seguro. Por quê? Porque as vulnerabilidades ainda não foram descobertas. Ok? Provavelmente um sistema operacional é um pouco mais seguro que o outro, provavelmente, se o grupo de desenvolvedores se dedicaram mais ou foram mais inteligentes, não sei, talvez tenham desenvolvido algum desses sistemas operacionais um pouco mais seguros, mas eu não tenho dúvida, e acredito que a maioria de vocês não, que todos eles têm vulnerabilidades. E as pessoas, os hackers, aquelas pessoas que estão querendo tirar algum proveito financeiro das pessoas, das empresas, da sociedade, eles já detectaram isso. Assim que as transações, principalmente as transações financeiras com cartão de crédito, aumentarem nesses dispositivos, vocês podem ter certeza que os ataques vão migrar todos para os mobile devices. E, só para completar, uma universidade americana fez um estudo e um dos professores estudiosos concluiu que da totalidade de PCs que existe no mundo hoje, somente 5% dessas pessoas realmente precisam de um PC. Vão precisar continuar com o PC, pelas funcionalidades e coisas que eles podem fazer ali. E eles preveem que os 95% de pessoas que têm PC hoje, mas teoricamente não precisam de um PC, vão migrar para os dispositivos móveis, sejam eles tablets ou telefones. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Se a gente colocar o pé dentro dessa tecnologia de mobilidade, a gente tem que estar preparado para esse crescimento que vai ser muito rápido. Não, já passo para você, mas só vou trazer aqui uma pergunta que eu acho interessante. É o seguinte: boa tarde, Graça, e a todos os palestrantes. Ontem eu estive no evento, mas hoje eu estou acompanhando via web. E eu acompanhei ontem todos os painéis e vejo que a questão da discussão da mobilidade ela continua, né? E a única solução que ainda temos, me parece que é a conscientização dos usuários. Nós, de segurança, sempre temos que correr atrás de soluções sobre as novas tecnologias, quando deveríamos trabalhar em parceria com essas novas tecnologias. Então, uma pergunta que fica, e que eu acho importante trazer para esse debate bobaio, é até onde nós, de segurança, vamos conseguir resistir a essa corrida? E será que isso não nos levaria a repensar o nosso modelo de segurança, como profissionais de segurança? É o CSO Rogério Capati, da Gafisa. Obrigada, Rogério, por trazer essa questão aqui para o nosso debate, só para provocar um pouquinho vocês aqui de segurança, também os de TI, né? Porque segurança e TI estão juntas agora. Eu acho que os temas convergem, e aí eu vou jogar bola para você, Daniel. E bola pesada, porque você vê, não pode liberar nada, precisa liberar tudo. É um meio um pouco seguro no momento onde não está em visibilidade, mas a partir do momento que toda a visibilidade for para lá, o foco será lá. Mais a pergunta do nosso colega aí, com relação à participação do usuário, né, no usuário, no caso nós, da área de tecnologia, com os fornecedores de tecnologia. Queria que você fizesse um resumo dessas provocações, por favor. Eu acho que a pergunta, a colocação, ela é muito bem elaborada, né? Eu acho que é válida. Acho que para quem trabalha com tecnologia de uma maneira geral, a taxa de aceleração, a velocidade com que novas tecnologias surgem é muito alto, muito mais até muitas vezes do que a gente gostaria ou acharia que é interessante conseguir acompanhar, né? Então, eu acho que talvez de formas diferentes, né? de graus diferentes, acho que independente de bloquear ou não, acho que o consenso aqui é que a mobilidade faz parte, sim,
da vida das empresas, do usuário, acho que foi muito bem colocado isso também, porque é uma necessidade não só da empresa, também do usuário, isso traz um benefício claro para o negócio, né? Maior produtividade, velocidade, enfim. Mas eu acho que o que vai balizar isso também tem 2 pontos, né? Eu acho que o fabricante que desenvolve a tecnologia, o terminal, muitas vezes a tecnologia que é objeto de desejo, né, do usuário. Então, eu acho que tem que equilibrar um pouco essa equação, né, o que realmente traz benefício para a empresa, o que traz benefício para o usuário, tentar convergir essas 2 coisas para que a velocidade com que novos dispositivos surjam, que novas tecnologias surjam, esteja em sintonia com o que a empresa precisa, né, o que o negócio daquela empresa precisa, de acordo com as políticas, de acordo com os processos, com os recursos que cada empresa tem. Tem empresas, imagino, né, na minha experiência, que tem mais capacidade, pessoas para acompanhar esse tipo de evolução tecnológica e consegue reagir mais rápido, né, entendendo, uma vez que entenda que aquela tecnologia é importante, aquilo traz um certo benefício, vamos olhar para isso, vamos olhar com calma, vamos alocar recursos necessários para investigar e trazer isso para dentro do dia a dia da empresa, assim como tem outras empresas que não têm esse tipo de recurso. Então, eu acho que cabe um pouco à indústria, sem dúvida, balizar ou trazer a tecnologia já com o mínimo de critério, um mínimo de usabilidade, sim, mas também segurança, né? E aí vai o que a gente já pontuou, desenvolvimento seguro, né? A capacidade de você gerenciar isso de forma remota, considerando que perfis diferentes de uso vão existir, né? Pessoas que precisam acessar a câmera, mas e pessoas que não têm essa necessidade. Então, o dispositivo, antigamente a gente viu uma variedade muito grande de dispositivos que tinham câmeras, não tinham câmeras, o mesmo fabricante, às vezes um portfólio muito grande. Hoje, os portfólios estão ficando cada vez mais enxutos, né? E o fabricante quer cada vez mais colocar uma quantidade maior de recursos dentro daquele terminal. Então, tentar balizar um pouco isso, mas eu acho que vale a pena também a indústria, eu me coloco nesse segmento também, mas com vistas a, às vezes, até equilibrar essa balança do ponto de vista tecnológico para que, complementando produtos que muitas vezes não têm esse tipo de filosofia de oferecer segurança, etc., mas que a gente consiga de uma forma externa, ou através da proteção de rede, ou através de um software, ou através de um equipamento de rede, que você consiga complementar, às vezes até de forma transparente para o usuário, porque eu acho que também isso é importante. Mas, só sumarizando, eu acho que a velocidade com que a tecnologia surge, acho que indiscutivelmente ela vai continuar sendo acelerada, né? Por vários motivos. Eu acho que a equação ela se equilibra quando aquele dispositivo, aquela tecnologia, ela se alinha ao negócio da empresa. E a empresa vai se mover sim, né? Ou com uma solução externa, ou alocando recursos para equalizar, equilibrar essa balança. Tá? Ok, vamos ouvir agora o Renato. O Renato ficou por último. Vocês combinaram isso? Praticamente combinamos, mas é porque é o seguinte, Renato, a gente tem visto nesses 2 dias aqui, muito rico tem sido cada debate. E a gente está vendo que as coisas estão convergindo para 2 pilares, normatização, conscientização. E a gente sabe, né, eu sou testemunho disso, que o ITI tem eficazmente buscado tranquilizar o mercado, apaziguar na questão da normalização, de acompanhar a evolução, tanto do segmento da sociedade como do segmento de mercado. Eu queria ver a sua opinião, qual é o resumo que você faz em cima desse, um balanço, na verdade, por favor. Perfeito. Bem, boa tarde a todos e a todas. Né? Agradecer a Graça mais uma vez o convite, né, de estar aqui. Já participei de vários, era inclusive cabeludo, né, no primeiro que eu participei, já participei de vários debates, inclusive sobre mobilidade. Você moderando há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu diria que a minha visão, a visão que eu expressei naquele dia não mudou muito do que eu falaria hoje e expressaria concordância com a fala dos colegas aqui da mesa, né? Se nós voltarmos no tempo, para 1997, 98, quando a internet começou a tomar o vulto, porque nós estamos falando em mobilidade numa rede pública, né? Nós estamos falando, no fundo, nós estamos falando de internet, né? E ferramentas que estão convivendo, entrando e saindo dessa coisa chamada internet. Voltarmos no tempo, quando a internet se transformou num fenômeno social global, como nós estamos vivendo hoje,
havia muita inquietação, dúvida sobre participar, colocar minha rede corporativa nessa coisa e tal. E o que aconteceu é que é uma tecnologia vencedora e ela está muito além do meu gosto pessoal, do meu deleite, de uma classe social ou outra. Essas tecnologias da informação, essa infraestrutura da informação, ela é definitora da nossa sociedade. Então, esse é um caminho inexorável. Quer dizer, quem quiser colocar sua corporação, o seu negócio fora desse mundo, vai ficar fora do mundo e fora do negócio, porque vai fracassar. A humanidade usará intensivamente essas tecnologias. Um detalhe que eu diria, talvez, que eu quero abordar aqui muito rapidamente, que talvez seja a única discordância da discussão que nós travamos aqui, é que eu não acredito nessa predicação de tecnologia, né? Nessa qualificação de tecnologia ou de segurança. Quer dizer, isso é mais, é menos seguro. Eu acredito que a gente deve qualificar gestão de segurança. Essa gestão é adequada? Ela não é adequada. Ela é adequada para o meu negócio? Ela é adequada para o meu cliente? Positivo, não é. Eu nunca vi, até hoje, nenhum índice, nenhum indicador de segurança confiável. Não sei nem se eles existem. A humanidade é pródiga em criar indicadores. Você tem indicador para tudo hoje. As Nações Unidas têm centenas de indicadores para tudo que você puder imaginar. Tá certo? Agora, eu nunca vi indicador seguro que dissesse assim, tecnologia, índice 10, tecnologia ótima, índice 0, tecnologia lixo, ou segurança é um lixo, tecnologia do ponto de segurança da informação. Eu nunca vi indicador, portanto, eu tenho dúvidas em qualificar, dizer assim, mobilidade celular é muito seguro, é pouco seguro? Depende. A tua gestão de segurança, essa é a questão, essa é o cerne da questão. A minha gestão, que o Krug falou aqui, de tratar o problema, nós vamos ter que tratar esse problema, quer dizer, eu tenho que ter uma gestão. Eu dou um exemplo muito rapidamente do meu órgão, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, apresentando rapidamente, é um órgão da Casa Civil, responsável no Brasil pelo credenciamento das chamadas autoridades certificadoras. A Serasa Experian é uma das 9 no Brasil, nós fazemos auditoria, fiscalização e, por fim, o credenciamento dessas entidades, sejam públicas ou privadas. Portanto, nós somos um órgão de segurança da informação. Nós temos uma sala-cofre, no anexo 3 do Palácio do Planalto, que guardam as chaves criptográficas, né, os sistemas criptográficos básicos para o funcionamento desse sistema. O SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, por exemplo, que é todo o dinheiro que circula eletronicamente no nosso país, ele é assinado digitalmente com certificado digital, e esse sistema só entra no ar de 45 em 45 dias, ele checa um arquivo que nós geramos nessa sala-cofre. Se esse arquivo vai ao ar, o SPB entra no ar. Portanto, é de uma criticidade assustadora, não preciso nem dizer, não é necessário maiores explicações. Essa sala-cofre tem níveis de segurança absurdos, né? Ou seja, o último nível só acessa com reconhecimento de íris, tem controle de acesso total, 24/7, CFTV, enfim. A nossa área administrativa do Instituto, obviamente, seria inaceitável e inadequado ter um nível de segurança como uma sala-cofre. Talvez a nossa área administrativa tenha um nível de segurança e de controle que seja inadequado para a Rede Record, citada aqui, que temos o colega aqui na mesa. Então, a adequação da gestão, e aí sim eu até entenderia que é possível qualificar essa gestão como boa, no sentido de ser adequada ou ser inadequada para o meu negócio e para o meu cliente. Dado inexorável é essa presença, adesão e entusiasmo que o brasileiro em especial, poderia dizer até a sociedade global, mas que o brasileiro em especial tem por essa tecnologia. Então, a assinatura digital, ela terá que ir para o tablet. Ela não está pronta, não está preparada, talvez não esteja seguro, mas ela terá que se adaptar. Se eu entender, eu não posso colocar nesse dispositivo, nesse, porque senão eu não tenho segurança, ou segurança ótima, essa tecnologia se afastará do brasileiro, se afastará da sociedade, ela vai morrer, ela vai perder o sentido. Então, eu acho que é bom ter noção
da adesão da sociedade e das pessoas, né? Do ser humano, porque o ser humano vai usar, ele quer, ele gosta, né? Não estamos falando de uma sociedade que não tem adesão, ou níveis de adesão aceitáveis à tecnologia. Não falando o contrário, as pessoas estão usando intensivamente, gostam e querem. Então, isso é um dado inquestionável. E é importante analisar a adequabilidade da minha tecnologia, dos meus níveis de segurança, dos meus documentos de segurança, da minha gestão de segurança para o meu negócio, para o meu cliente e para a legislação do país e para a legislação global. Acho que é um pouquinho o que eu diria. Ok, Renato, obrigada. Agora tem aquele... né? Nosso tempo está esgotado. Muitas perguntas chegaram, inclusive um dado interessante, comparando com o ano passado, né, a maioria das perguntas sempre chegou pela nossa página, né, via web, e hoje nós estamos recebendo, continua sendo internet, como o Renato falou, no fundo a gente está falando de internet, mas o modelo vai mudando, então o Twitter realmente está batendo aqui, a maioria das perguntas estão chegando realmente via Twitter, muitos de vocês estão enviando perguntas aqui da plateia, o que é bastante interessante. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai no intervalo aí do almoço reunir algumas perguntas que foram enviadas por vocês aqui da plateia via Twitter, também aqueles que nos assistem pela internet, são perguntas que podem se adequar também a outros temas e a outros painéis, e a gente vai dando oportunidade, então, a todos de participar. Mas, aqui no nosso tempo, infelizmente, a gente vai ter que concluir. Então, eu agradeço a você, Vitor, aí pela coordenação, a todos vocês também que participaram do painel, e vamos aplaudir aqui os nossos painelistas.